No ar, Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e do canal Seja Barra. Estamos aqui hoje juntos, mais uma vez, para entrarmos em plenitude. Eu, você e Joana de Ângeles. Este é um mês muito especial para a nossa casa querida. É o Centro Espírita Joana de Ângeles. É o nosso Seja Barra. Este mês nós completamos 10 anos de muito amor, muito aprendizado, muita alegria e muito trabalho. E para celebrarmos esse momento tão especial, eu, Iraci Campos, junto com toda a família Seja Barra, queremos convidar você para estar conosco no domingo, dia 29 de janeiro, às 19 horas, na Avenida Gilberto Amado, 311. Anota aí na sua agendinha. E como não podia ser diferente, mais uma vez, iremos celebrar nosso aniversário junto com nosso amigo querido, nosso padrinho, cofundador, patrono da nossa casa, Divaldo Franco. Você não pode perder. Venha participar aqui. Corre, ligue para a gente. Nosso telefone é 3139-3589. Vou repetir, 3139-3589. Anote as informações, ligue para você obter o seu convite. Começando as comemorações do nosso aniversário, hoje vamos dedicar um bloco do nosso programa aos momentos em que entramos em plenitude junto com Divaldo. Vamos ouvir 2 entrevistas que ele nos concedeu em momentos diferentes da nossa história e que ainda não haviam sido divulgadas. Ou seja, momentos inéditos, super especiais com nosso querido Divaldo. Para começar, vamos apresentar uma entrevista feita nos bastidores do 6º Congresso Seja Barra, realizado em agosto de 2015. Quem fez essa entrevista foi Nelson Tavares e Indiara Silveira. Essa entrevista, ela havia sido guardada. Nós havíamos decidido não divulgá-las. Porém, Divaldo havia nos chamado a atenção há 1 ano atrás e pedido que essa entrevista fosse divulgada sim. E insistiu para que ela fosse divulgada. Então, agora, passado bem mais de 1 ano após, nós, de tanta insistência, resolvemos divulgar. Aceitamos a divulgação dessa entrevista, que fala sobre a nossa casa, que fala sobre o nosso trabalho. Então, é com vocês agora, Nelson Tavares e Indiara Silveira. De volta com vocês. Paulo de Tarso do Espiritismo, semeador de estrelas, o fenômeno, o peregrino, mas não se sente à vontade com nenhuma dessas formas de apresentação. Na verdade, ele é um homem muito simples, acostumado à renúncia, acostumado à disciplina, e realizou o feito de educar mais de 600 filhos do coração. Todo mundo já sabe de quem a gente está falando, né, Iraci? Divaldo Franco. Divaldo, mais uma vez, muito obrigado de estar aqui com a gente. É inenarrável, indescritível a alegria de ter você conosco, tá bom? Sou eu que agradeço. É um prazer enorme voltar a este programa e poder saudar os amigos de Iraci, que somos todos nós. Indiara,
Vamos Olha, lá? sem dúvida é a realização de um sonho, Divaldo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Divaldo, em todas as psicofonias de Joana, né, por meio da Iraci, Joana tem uma fala muito recorrente que é dizer para os trabalhadores que trouxe a cada um deles pelas próprias mãos. É figura de linguagem ou é literal? É literal. Porque, em realidade, esse espírito, quando desencarnou na Terra, por volta de 1823, passado algum tempo, foi convidada pelos mentores da humanidade para participar da codificação espírita que estava sendo desenhada. E ela então integrou aquele grupo de entidades nobres que deveria trazer de volta à Terra o cristianismo. E nós vamos encontrar algumas mensagens suas, com pseudônimo, principalmente em o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela se ocultou sob o pseudônimo de um espírito amigo, o Espírito Amigo. Quando eu a conheci na minha infância e lhe perguntava o nome, sempre ela dizia um espírito amigo. Hoje, através da nossa Iraci, ela diz uma verdade soberana, porque essas almas que vieram trazidas para o Seja são almas de ontem, que fazem parte dos discípulos de Francisco de Assis. Isto é, nem necessariamente conheceram-no, mas tiveram a oportunidade de conhecer os seus discípulos, de ouvir a sua mensagem, e perderam-se na noite medieval, na sucessão do tempo. Agora, com a restauração do cristianismo através do espiritismo, as mãos do amor foram buscá-los. E eles chegaram porque vieram ainda sentindo saudade de Jesus. E integram esta instituição que realmente está fundada no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente na codificação kardeciana. A Iraci é uma fabulosa diretora do Seja porque ela conhece cada cantinho, acompanha todos os trabalhos, ela tem absoluto cuidado com cada trabalhador e ela é frequente, a presença dela. Enfim, o que a gente queria te perguntar é o seguinte: quando Joana pediu a Iraci para fundar o Seja, não foi à toa, né? Existe uma confiança por trás disso. De onde vem essa confiança, né? Qual é o papel da Iraci dentro dessa estrutura tão grande que vem se tornando cada vez mais o Seja Barra? Vem dos tempos em que o cantor de Deus esteve na Terra. Quando São Francisco, que é a reencarnação de João Evangelista, veio fazer que soassem os clarins do Evangelho de Jesus, que estavam soterrados na pompa, na ignorância medieval, no poder temporal dos reis e dos papas, espíritos de escola foram convidados para fazerem parte dessa elite que modificou a estrutura. Não apenas do ponto de vista religioso, mas segundo os melhores autores da vida franciscana, São Francisco é o pai da ecologia e ao mesmo tempo o primeiro autor medieval, no sentido de apresentar as ideias que vão surgir na Renascença. Então eu acredito pessoalmente que ela se faz parte desse grupo de espíritos que, ao lado, próxima a Francisco de Assis, trabalharam em favor da humanidade melhor. Mas a poeira dos tempos nos arrebatou por caminhos ínvios e nós desperdiçamos excelentes oportunidades. Agora, na Era Nova, ela foi buscada para que, na condição de uma mulher que é rigorosa e gentil, que é cumpridora dos deveres e é amável, pudesse integrar a nova comunidade franciscana, no bom sentido da palavra, em uma instituição que pudesse corresponder à expectativa do mais alto. Vivemos uma hora muito grave. As instituições na Terra parecem falidas. Os valores humanos e a ética depereceram nos últimos tempos. O Espiritismo hoje restaura a palavra de Jesus, a vivência dentro dos seus postulados. Ou seja, é uma dessas instituições que tem primado pelo exemplo. As dificuldades são normais, porque somos criaturas humanas muito complexas. E esse zelo maternal, no sentido do espírito da nossa Iraci, demonstra a sua perfeita sintonia com o programa que vem do alto para a terra melhor. Divaldo, sem dúvida esse trabalho da Iraci é muito grande. Hoje o Seja distribui mais de 10 toneladas de alimento no trabalho social Mãos Unidas.
A gente sabe que esse trabalho material, esse auxílio material é inquestionável, mas fala pra gente um pouquinho desse auxílio espiritual para esse pessoal da comunidade que é ajudado. Como funciona? A função essencial da nossa casa é sustentar as almas, erguê-las do caos em que se atiraram, evitar que tombem em novos precipícios, embora vivendo no mundo, não fugir do mundo, mas apresentar outras soluções. É fascinante esse trabalho de socorro alimentar, o socorro material, sem o qual as vidas deperecem e morrem, mas é primordial o da construção de uma nova sociedade, que vem sendo realizada no SEJA, como em outras instituições veneráveis, não só do Espiritismo, como de outras denominações religiosas, sociais, éticas, outras ONGs, todas elas representando o amor preconizado pelo Mestre. Os espíritos bons estão sempre ao nosso lado. Imaginemos se nós conseguirmos uma vibração na faixa de 10 pontos Hertz. Todas aquelas entidades que se encontram nessa faixa estarão ao nosso lado. Se nós cairmos de vibração, cairemos nas mãos transtornadas dos espíritos infelizes. Se nós ascendermos, iremos para as mãos dos espíritos puros. A função do SEJA é evitar que aqueles que já atingiram essa faixa ideal, a caminho de uma faixa superior, prossigam. Os que estão anelando para sair da dificuldade, consigam. E aqueles que estão tombando têm uma nova oportunidade. Como disse Jesus, eu venho para os que têm fome, para os que têm doenças, para aqueles que são deserdados do mundo, porque os felizes já receberam a sua compensação. Divaldo, nesse mesmo espaço no ano passado, você falou da importância do SEJA para os moradores da região e para os trabalhadores do próprio Centro Espírita. Este ano, para você ter uma ideia, nós disponibilizamos 3.500 credenciais para esse encontro. E as credenciais esgotaram com cerca de 1 mês e meio de antecedência. E iniciamos hoje a pré-venda do congresso do ano que vem e a gente já tem o primeiro lote quase esgotado. O SEJA Barra, cumprindo a sua tarefa de divulgação do Espiritismo, eu acho que vem assumindo vigorosamente esse papel com esses números. É isso que esses números representam? Sem dúvida. Lideranças não se impõem, surgem espontaneamente. E as lideranças do amor são aquelas que mais penetram no coração da criatura humana. Hoje há mais carência de afetividade do que carência de pão. Embora morra em poucos segundos uma criança a cada instante no mundo. Mas elas morrem pela carência que a humanidade tem de amar e de poder subsidiar os recursos para que a fome bata em retirada da terra. Porque é um dos sinais do nosso primitivismo, do nosso egotismo, das nossas misérias interiores. E o SEJA gera uma psicosfera, aquela reação da mente humana acima da atmosfera, da estratosfera, abrindo uma ponte de ligação entre a criatura e o Criador. Por isso, quaisquer empreendimentos que tenham o selo do amor e das verdades transcendentes, logo são aceitos e aplaudidos, porque se é verdade que o mal campeia, disse Kardec com propriedade, é por causa da indiferença dos bons. Mas na hora que os bons nos resolvemos a trabalhar, a ressonância é muitas vezes maior, produzindo uma equação de bênçãos que nós não somos capazes de compreender. Eu sempre me recordo que na época das grandes calamidades as criaturas tornam-se mais religiosas, buscam a Deus, o que diminui o efeito dessas calamidades. Por isso que toda vez quando SEJA realiza um labor em prol da humanidade, todos acorrem pressurosos, porque conhecem a honestidade do propósito, a ação condigna e os efeitos para a humanidade. Divaldo, queria que, voltando no assunto dos trabalhadores, eu queria que você explicasse para a gente da importância da assiduidade dos que se comprometem a esse trabalho, da fidelidade e da importância que a bênção que quem trabalha recebe, às vezes inclusive é maior dos que a gente acha que está ajudando, não é verdade? Numa velha canção de uma freirinha chamada Dominique, ela diz que as mãos que oferecem rosas estão sempre perfumosas. O bem é bom para quem o faz. É muito melhor dar do que receber, possuir para distribuir do que solicitar.
E naturalmente numa obra desse realce, há responsabilidade. Porque toda tarefa que nós desempenhamos, espíritos bons acercam-se-nos para ajudar-nos. E eles se propõem a ajudar-nos desde que contribuamos. Se por acaso não temos a assiduidade que se ele desejar, naturalmente eles vão trabalhar numa outra tarefa. E essa fica um pouco de escanteio. Daí nós temos o dever da pontualidade, da assiduidade e da frequência. Porque eles contam conosco. Emmanuel, em uma bela página, disse: fala a criatura ao Criador através da oração. Responde a criatura, o Criador à criatura através da inspiração. Atende o Criador à criatura através de outra criatura. Se eles não contarem com o nosso apoio, a nossa presença, muito difícil será estabelecer na terra o primado do Espírito e o reino dos céus. Então, como disse o Pequeno Príncipe, nós somos responsáveis por aquilo que conquistamos. E a conquista de um lugar, numa casa de trabalho, a responsabilidade e a tarefa dão-nos responsabilidade. Quando a pessoa está numa relação social, isso pode ser feito de forma superficial. Quando estamos reunidos em família espiritual, necessariamente nós precisamos resolver as questões mais íntimas que ainda precisam ser resolvidas, enfim. A casa espírita é o lugar de encontros dessa natureza também, não é? Não é só o lugar da prática de caridade. Como é que deve ser a conduta desse trabalhador de qualquer casa em que encontra ali o seu irmão diferente, com questões, né, que nem sempre geram a afinidade que eles desejariam? É uma oficina, é um santuário. É, ao mesmo tempo, esse lugar em que as almas doentes vêm, portanto é um hospital. Mas é também um grupo social em que nós nos apresentamos uns aos outros como somos, sem máscaras. Quando chega uma pessoa necessitada, temos o dever de acolhê-la, mesmo que não nos seja simpático. O fato de abrirmos os braços a quem sofre, a quem chora, a quem tem dores desconhecidas, a quem simula, escondendo essas dores, o nosso dever é de sorrir e ajudar sempre. Porque Jesus jamais desprezou. Fosse a mulher equivocada, a mulher surpreendida em adultério, fosse o doutor da lei que o procurou na casa de um amigo para fazer uma pergunta intrigante e que é a mais notável sobre a reencarnação. Nicodemos, o doutor da lei. Então Jesus sempre recebia com essa mesma ternura e doçura, como recebeu a nobre dama Joana de Cusa, que o vai procurar amargurada, tendo o coração despedaçado pela infidelidade do marido. E ele disse: tu me amas? Ama teu marido, vai e ajuda-o. E ela ajuda até o sacrifício da própria morte. Então, em nossa casa, nós temos pessoas também marcadas pela infidelidade, pela dor, pelas feridas mal cobertas pelos tecidos ou pelas feridas expostas. Não nos custam um sorriso gentil, um aperto de mão, uma palavra carinhosa que pode salvar vidas, porque ali é a nossa escola de aprimoramento moral, em que nenhum de nós pode apresentar-se diferente, mesmo que estejamos num grau superior de evolução melhor. O sol beija o pântano com a mesma facilidade que oscula a pétala de rosa. Então nosso dever é ajudar sempre, com paciência e tolerância. Divaldo, foi um prazer. O nosso tempo está se esgotando, já se esgotou. Então, a título de encerramento, se a gente tivesse a sorte de ter Joana reencarnada com a gente, o que ela gostaria de esperar aqui para a gente poder fechar? Dar-lhe oportunidade para executar o programa divino que o Senhor certamente lhe desenhará para a próxima reencarnação. Muito obrigado, Divaldo. Obrigada, Sou eu que Divaldo. agradeço. Foi um prazer. Pois é, muito bom ouvir a voz de Divaldo Franco, né? Essa entrevista dele, feito pelo Nelson e a Indiara, falando do trabalho do Seja Barra, falando dessa forma tão carinhosa para os trabalhadores, de uma forma tão especial, falando desse acolhimento que Joana de Ângeles faz com cada trabalhador, trazendo cada um pelas mãos. Realmente é verdade, Divaldo está trazendo isso, mostrando que é de uma forma especial, ou seja, cada trabalhador do Seja Barra
têm uma característica e todos estão ali para compor novamente a nova Assis, reconstruir a nova Assis no Seja Barra. Então a gente fica feliz com esse trabalho, com tudo isso que vai sendo realizado, essa nova reconstrução de trabalhadores, né? E convidamos você também a vir fazer parte dessa família Seja Barra, de conhecer esse trabalho que nós nos entregamos e poder experimentar esse trabalho de amor, fazendo parte de uma família verdadeira, de uma família espiritual. Nós ficamos felizes com isso. E, olha só, vamos nos preparar para este encontro com Divaldo Franco no dia 29 de janeiro, ok? Comemorando os 10 anos do Seja Barra, aniversário de 10 anos, conferência com Divaldo Franco. Estamos apresentando Plenitude. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa, muito felizes, muito alegres, para entrarmos em plenitude. Eu, você, Joana de Ângeles, e hoje, claro, com Divaldo Franco, pois estamos aqui em plenitude com ele, através das entrevistas. Mas você que ouviu a entrevista que Nelson Tavares e Indiara Silveira fez com Divaldo no ano de 2015, o qual a entrevista era inédita e não sabe como o Seja Barra foi fundado, nós vamos contar como se deu a fundação do Seja Barra. Realmente foi de uma forma muito delicada, de uma forma muito especial, porque o nosso primeiro encontro foi bem antes da fundação do Seja, né? Coisa de alguns anos antes da fundação do Seja, algo que nos emocionou muito, foi num encontro, numa outra casa espírita, onde nós trabalhávamos, né? E ele foi nessa casa espírita fazer uma palestra e foi quando nós nos encontramos e nós nos aproximamos dele. Ele estava autografando alguns livros e nós nos aproximamos para pegar o autógrafo. E naquele momento nós sentimos uma emoção absurda, absurda. Quando ele autografou, nós agradecemos e nos afastamos. No momento que nos afastamos, a nossa emoção teve um movimento diferente e nós começamos a chorar. Nós despencamos a chorar. E a emoção, nosso choro foi tão forte, que aquilo vinha como um vulcão de dentro do nosso coração. Então nós nos afastamos mais para que todo aquele público que estava ali não nos vesse. Afinal de contas, nós somos meninas que não gostamos de ficar com o rosto todo borrado, todo manchado. Então a gente foi sentar numa escada próxima para poder chorar à vontade, achando que ia ser somente um choro, uma emoção, e aquilo ia passar. Acontece que aquilo não passava. Quanto mais a gente chorava, mais a gente sentia necessidade de chorar. E eu comecei a enxugar o rosto, as lágrimas, e busquei me aproximar novamente dele. Quando eu me aproximava dele, eu sentia a emoção, mas eu me sentia mais equilibrada. Quando eu me afastava,
eu novamente começava a chorar. Eu me aproximava dele, eu me equilibrava e parava de chorar. Quando eu me afastava, novamente era um choro intempestivo. E aquilo começou a me incomodar quando eu comecei a observar isso. Então eu me aproximava da cadeira dele, onde ele estava sentado, e ficava ali, eu estava bem, estava equilibrada. Mas era uma emoção muito grande estar sentado perto dele. Aí eu não aguentei, fui até ele e falei para ele: Divaldo, está acontecendo algo que está me chamando a atenção, porque eu não sou uma pessoa de ficar chorando dessa forma. Quando eu me aproximo de você, eu estou sentindo uma emoção muito grande, mas quando eu me aproximo de você, eu tenho uma emoção que meu coração dispara, mas eu fico equilibrada. Quando eu me afasto, me dá um rompante de choro que é incontrolável. E quando eu retorno próximo de você, eu continuo com aquela emoção, o coração dispara, mas eu fico equilibrada, eu já não fico chorando. Por que isso acontece? Nunca houve isso na minha vida antes. Aí ele segurou nas minhas mãos, olhou bem nos meus olhos e disse assim: minha querida, hoje nós estamos tendo um reencontro de almas, um reencontro de almas amigas, muito antigas, que vivemos um passado juntos. Estamos nos reencontrando novamente. É um reencontro de almas que estão juntas durante muitos e muitos tempos. Eu não entendi o que ele quis dizer na hora, mas agradeci, me afastei e fazia tudo para me controlar. Depois, quando ele terminou o autógrafo, que ele ia dar a volta e entrar para o salão onde ele ia fazer palestra, ele olhou para mim, que eu estava próxima, me chamou, pegou no meu braço, enganchou em mim e foi comigo até o auditório, e aí ele foi fazer a palestra. Terminou, todo mundo tinha ido embora, e ficou eu e mais algumas pessoas só ali, até a diretoria tinha ido embora. Aí nós conversamos, tal, e depois ele foi embora. No dia seguinte, era dia de reunião mediúnica na casa. Eu cheguei na casa, parei o carro na porta, e era um vazio tão grande no meu coração, tão grande, que parecia que toda a espiritualidade daquela casa tinha ido embora. Não havia mais motivo para eu estar ali. A única coisa que ficou naquela casa foi um vazio muito grande. E depois daquilo, eu não consegui mais frequentar a casa, porque ali somente instalou um grande vazio. Foi assim que se deu. Em 2007, quando participávamos de um seminário do Divaldo Franco, na época era o Citibank Hall, que fica no Shopping Via Parque, no Rio de Janeiro. Nós chegamos nesse seminário e estávamos com o coração realmente muito emocionado, porque tínhamos tido um encontro com Divaldo há um tempo atrás, há um ano atrás quase, e passamos a ter lembranças com Divaldo toda manhã e uma necessidade muito grande de falar com ele, mas nós não lembrávamos o porquê, nem o quê. Então nós passamos a torturar todas as pessoas que conviviam com a gente no nosso dia a dia, porque toda manhã sentia essa necessidade imensa de falar com ele, mas não tinha a menor noção do que falar e nem o que falar, né? E chegou um dia que chegamos de São Paulo, depois de um trabalho prolongado, numa manhã de sábado, numa tarde de sábado, e uma amiga me liga e diz que Divaldo ia estar no Rio de Janeiro fazendo esse seminário no domingo
e que ela tinha ganhado 2 convites para esse seminário e que se eu estava interessada em ir com ela. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, claro, com certeza, porque qualquer dia eu vou ter que ir para Salvador para falar com ele. Mas como eu também não sei o que falar, tá tudo bem. E eu fui para esse seminário. E estava sentada na plateia, quando dali um pouco eu comecei a sentir toda a emoção, que foi a mesma que eu senti há 1 ano atrás, né, daquele seminário, que foi em 2007. E aí ela disse assim, olha, Divaldo já chegou, já entrou, está sentado ali na primeira fila do auditório. E eu falei para ela, falei, opa, eu vou lá falar com ele. E eu estava sentindo uma emoção muito grande, mas eu não sabia por quê, né? E aí ela falou, espera aí, pegou, me deu um envelope. E eu falei, o que é isso? Ela falou assim, é uma foto sua com ele. Eu falei, não quero isso. E fui embora. Cheguei lá na frente, ele estava sentado numa poltrona, eu abaixei, me agachei na frente dele, coloquei assim a mão no joelho dele, falei, oi Divaldo, tudo bem? Falei, eu gostaria de conversar com você, uma palavrinha só no final do seminário, seria possível? E aí ele me respondeu, olha, não vai ser possível, porque no final desse seminário eu estarei retornando, tenho um compromisso em São Luís do Maranhão e eu tenho que viajar de volta para lá, não vai ser possível. Aí eu fiquei tranquila, porque eu também não tinha a menor ideia do que falar para ele. Aí eu falei, tudo bem então, Divaldo, não tem problema, fica para uma próxima oportunidade. E me levantei. Quando eu me levantei, ele segurou a minha mão, que ainda estava sobre o joelho dele, ele segurou a minha mão e olhou bem para mim e disse assim, quem sabe até o final eu tenho uma mensagem para você. E eu achei estranho, porque no momento eu fiquei imaginando quem que iria mandar uma mensagem para mim. Porque eu falei, a minha mãe está encarnada, meu pai está encarnado. Não tenho ninguém que viria trazer uma mensagem para mim. Um tio, uma tia, geralmente é distante, né? Então, não tinha ninguém para trazer uma mensagem para mim. Por que alguém traria uma mensagem para mim? Eu não dei bola. Eu falei, tá bom então. E fui me sentar. Ele fez o seminário, primeiro bloco do seminário. Quando chegou no intervalo, a gente sempre sabe que ele autografa os seus livros, né? Mas eu não tinha comprado nenhum livro dele para autografar. E aí, algo me deu um estalo e eu falei assim, eu vou lá. E aí, eu falei para essa minha amiga, eu falei assim, dá a foto que você falou, que eu vou lá para ele autografar. Eu não vi que foto era, eu não tinha a menor noção, eu peguei envelope, que era um envelope grande, e fui correndo para a escada. Quando eu chego na ponta da escada, eu pergunto lá embaixo, eu falei assim, Divaldo vai autografar? Aí a pessoa que estava lá disse assim, aliás, era o Luiz Felipe. Luiz Felipe falou assim, não. Nisso, a pessoa que estava sentado ao lado do Divaldo, que na época era Otávio, que é um amigo muito querido da gente hoje, né? O Divaldo fala alguma coisa para ele, ele se levanta e me chama. Divaldo estava pedindo que eu subisse. Eu subi a escada rápido e aí se formou rapidinho uma fila ali e foi anunciado que ele iria autografar. Eu cheguei à frente dele na mesa, não tinha noção do que falar, peguei a foto que estava no envelope, ela já saiu assim de bruço, também não vi a foto que era, coloquei em cima da mesa e empurrei para frente dele, porque eu não tinha noção do que falar. Então, que ele autografasse pelo menos e pronto, porque eu não tinha o que falar para ele, o que perguntar. Aí Divaldo olhou para mim, sorriu, virou para o lado, olhou, sorriu, virou para mim novamente e disse, Iracy, Joana de Ângeles está aqui ao meu lado.
dizendo para você fundar o Centro Espírita, que ela vai estar sempre ao seu lado, te orientando e te dando toda a assistência. Aí, quando ela falou isso, ele me transmitiu isso, eu fiquei completamente desnorteada. Eu fiquei muito emocionada, eu fiquei trêmula, eu tremia dos pés à cabeça. Aí eu falei para o Divaldo, falei, puxa, Divaldo, eu não tenho palavras para agradecer essa mensagem, eu não tenho o que dizer, realmente eu estou muito emocionada, só agradecer. Aí Divaldo novamente vira o rosto, olha para o lado, sorri novamente, volta a olhar para mim e diz: Joana de Ângeles está lhe dizendo para que você não agradeça, simplesmente faça tudo aquilo que você já sabe, que ela estará sempre ao teu lado, te acompanhando e te orientando. Aí ele abaixou a cabeça, escreveu o nome, autografou, sorriu e me entregou a foto. E todo mundo que estava ali do lado ouviu. E eu peguei e saí completamente assim, desnorteada, emocionada. Voltei para o meu lugar, aí eu chorava muito de emoção. E quando eu saí dali, eu falei para a pessoa que estava comigo, que estava me acompanhando, que estava na plateia: já sei o nome do centro. Aí ela perguntou: que centro? Falei: o centro que irei fundar, Joana de Ângeles. E a partir daí, depois de 15 dias, o SEJA foi fundado, Centro Espírita Joana de Ângeles, Barra, e vieram inúmeras outras mensagens de Joana de Ângeles, sempre orientando para que fosse fundado na Barra da Tijuca, que seria o ponto de luz na Barra da Tijuca. E até hoje nós seguimos a doutrina espírita conforme orienta Allan Kardec, todo o legado que também nosso querido Chico Xavier nos trouxe, e Joana de Ângeles continua trazendo, e toda essa pleiade de espíritos de luz, de amor e bênção continua nos trazendo. Assim foi fundado o SEJA Barra, que neste mês completa 10 anos. Estamos apresentando Plenitude. Produção SEJA Barra. Apresentação Iraci Campos. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, já em plenitude, em alegria e serenidade, convidando você para a conferência de Divaldo Franco no SEJA Barra, telefone dia 29 de janeiro de 2017, às 19 horas, 21480674, 3139-3589, venha, participe, adquira o seu convite. É isso aí, estamos no finalzinho do nosso programa, então deixamos aqui o nosso beijinho cor-de-rosa para que você tenha uma semana cheinha de amor, de alegria e de paz. Venha fazer parte dessa família SEJA Barra. Vem! Plenitude. Produção SEJA Barra. Plenitude.